Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim, Efésios, onde eu tirei Efésios? Só para ver se você estava atento, irmão. É Atos, aí, Edson está esperto, É 1:4, Atos 1:4, você está certo, Edson. Pode até pregar já, aí, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, para nós entendermos a promessa do Espírito Santo, antes nós precisamos entender o que é Pentecostes. Pentecostes era uma das principais festas judaicas. Pentecostes significa 50º, porque acontecia 50 dias após a Páscoa. Também era chamado Festa das Semanas, porque 7 semanas se passavam, ou seja, 7 semanas dá 49 dias, e no dia seguinte era Pentecostes. Também era chamado Festa das Primícias, porque se colhia os primeiros frutos da plantação, ou também chamado Festa da Colheita. Então, Pentecostes estava ligada à colheita, estava ligada ao momento em que Deus trazia a sua provisão sobre o seu povo. Então, eles celebravam esse momento de maneira que eles entendiam que o Senhor estava abençoando eles com mantimento, com alimento. Amém? Eles entendiam também que as primícias pertenciam ao Senhor, porque está na lei que as primícias eram do Senhor. Então, eles entregavam ali as suas ofertas dos primeiros frutos da sua colheita. Portanto, era um momento de gratidão ao Senhor, de reconhecimento da provisão de Deus. E quando, em Atos capítulo 2, mais adiante do texto que nós lemos, o Espírito Santo é derramado exatamente no dia de Pentecostes, isso não é uma coincidência. Significa que Deus estava ali trazendo uma mensagem de que se tratava de uma colheita espiritual. No Antigo Testamento, Pentecostes simbolizava os primeiros frutos, as primícias da colheita do seu povo. Mas no Novo Testamento, Pentecostes simbolizou os primeiros frutos espirituais da igreja. As primeiras pessoas que foram trazidas, que foram acolhidas no reino de Deus. Porque foi isso que aconteceu no momento em que o Espírito Santo de Deus desce, e só no discurso de Pedro, 3.000 almas se convertem. Jesus falava sobre uma grande colheita espiritual. Em Mateus 9, do 37 ao 38, ele diz assim, que na verdade a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie para nós trabalhadores. O Senhor Jesus olhava para a multidão e via neles uma seara. Ele não enxergava pessoas vivendo as suas vidas, caminhando de um lado para o outro. Ele enxergava pessoas que estavam ali prontas para serem alcançadas pelo reino de Deus. Era assim que Jesus via.
Então ele disse em outro momento, em João 4:35, ele diz: vocês me dizem que há 4 meses para a colheita? Erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. O Senhor, Ele aponta para uma colheita presente e não para uma colheita futura. Ele diz que já existem pessoas prontas para ingressarem no reino de Deus, para serem alcançadas pela obra dele. Jesus fala sobre uma colheita espiritual antes de Pentecostes. Jesus fala sobre uma promessa do derramamento do Espírito antes de Pentecostes. E em Pentecostes, essas duas coisas se encontram. A ordem de Jesus foi para que eles esperassem. Em Atos 1:4, como nós vemos aqui, diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai. Jesus já tinha ressuscitado, eles já tinham visto Jesus vivo, tocado nele, eles já tinham recebido instruções de Jesus sobre como proceder a partir daquele momento. Jesus estava preparando eles, porque eu vou para o Pai, e agora vocês vão viver assim, assim, assim. Jesus deu várias instruções a eles. Portanto, eles já eram testemunhas de Cristo, sim ou não? Se eles viram Jesus ressurreto, eles podiam testemunhar aos outros: Jesus vive, ele venceu a morte. Isso era o testemunho de Cristo. Mas Jesus fala para eles: espera. Por quê, irmão? Por que tinha que esperar? Porque a experiência com Jesus, ela não substitui o revestimento do Espírito Santo. O conhecimento da verdade, ele não substitui o poder do alto. A boa vontade, a disposição para pregar o Evangelho, não substitui a capacitação que vem de Deus. Jesus não queria discípulos informados. Ele queria discípulos revestidos. Muita gente ama Jesus. Muita gente conhece bastante a Bíblia. Muita gente tem compromisso com a igreja e frequenta o culto. Mas insistem em viver a missão sem a dependência do Espírito Santo. Quando Jesus vira para os discípulos e diz assim: esperem, ele está dando uma mensagem clara, dizendo o seguinte: que a obra de Deus não pode ser realizada apenas no esforço humano. É necessário uma capacitação, um derramamento do Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo. E o que é isso? Ele fala no verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O batismo de João Batista, até redundante, era um batismo de arrependimento. Ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando uma pessoa desce às águas, ele está renunciando à sua vida de pecado, à sua vida sem Deus. Ele está fazendo sepultar, imergir o seu velho homem. Não é isso que os irmãos estão aprendendo na aula de batismo, que será dia 21 de junho, e que nós já estamos fazendo um batistério bonito. Já tem até uma torneira ali, brigaram comigo que eu coloquei a torneira em cima dos fios, tiveram que mudar o lugar do negócio. Esse é o batismo nas águas. E o batismo no Espírito Santo, o que é? É um revestimento, é uma imersão no Espírito de Deus, é um envolvimento com o poder do Altíssimo, capacitado para viver e para testemunhar Cristo. Não se trata só da emoção de sentir a presença de Deus. Não se trata apenas de uma experiência sobrenatural, que nós sabemos que é. Não é um fim em si mesmo.
não é algo que Deus faça para você. É algo que Deus faz em você e através de você. Não é para você ter um espetáculo. Olha, o batismo no Espírito Santo. Não é a tremedeira, não é o cair que alguns experimentam. Não é para ter uma exaltação pessoal da pessoa e dizer, olha, eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou mais crente que você. Não se trata de um orgulho espiritual. O batismo no Espírito Santo é para nos gerar ousadia e poder para testemunhar Cristo. Amém, irmãos? É exatamente para isso que o Espírito Santo de Deus é derramado. Ele diz, vocês vão receber poder. Essa é a palavra, dunamis, que é da mesma raiz da palavra dinamite. É uma capacitação extraordinária de Deus, uma habilitação divina. Jesus ele não promete apenas com o Espírito Santo o consolo, que ele chama o Espírito de Consolador. Ele não promete apenas a presença dele conosco todos os dias, através do Espírito Santo. Essas duas coisas são verdades. O Espírito Santo vem nos consolar da ausência de Jesus. Ele vem estar ali dizendo, eu estou com você, meu filho. Eu estou presente contigo. A presença de Deus que nós sentimos todos os dias é o Espírito Santo de Deus conosco. Mas também Ele promete poder. Ele promete poder. E para quê? Para a gente permanecer firme na presença dEle. Para a gente declarar, anunciar o nome de Jesus. Para a gente resistir à oposição. Porque se levantam opositores de fora e de dentro, como diz o apóstolo Paulo. Cristãos e não cristãos se opõem àquele que é cheio do Espírito Santo. Não foram os judeus e os doutores da lei que apedrejaram Estevão? Que cheio do Espírito Santo testemunhou a respeito de Cristo? Muitas das vezes a oposição se levanta dentro daqueles que se dizem cristãos. O poder do Espírito Santo é para vencermos o medo, é para não negarmos a Cristo e para nós conseguirmos sermos capacitados a viver de verdade o Evangelho de Cristo. Porque não é simples assim. Não é fácil viver o Evangelho. Quem falou que era fácil, mentiu. Porque nem Jesus disse que era fácil. Ele disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, meus filhos, porque eu venci o mundo. O chamado do cristão não é para ele depender da estrutura da igreja, não é para ele depender do talento humano, da eloquência, não é para ele depender de estratégias. A igreja, ela precisa depender única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Método para fazer a sua igreja crescer. Para o inferno, Satanás. Não sei o quê, chama tal pregador que tua igreja vai bombar. Vá para o inferno. Não vai para o inferno não, vai para o céu, pregador. Vai para o céu, mas não... Vai para o céu, não vem para cá não. Nós não devemos depender de coisas naturais. A obra de Deus não depende de coisas naturais. A obra de Deus é de Deus e depende somente do Espírito Santo de Deus. O poder é para quê? Para testemunhar. Ele é derramado para que nós sejamos testemunhas. Testemunha é alguém que viu, ou presenciou, ou experimentou alguma coisa. Isso é uma testemunha. Não é você simplesmente frequentar o culto.
Você não foi chamado para frequentar uma igreja. Você foi chamado para testemunhar Cristo. Você não foi chamado simplesmente para adorar Jesus. Adorar Jesus é tão bom, né? A gente adora o Senhor, se derrama aos pés dele. Mas nós somos chamados para anunciar Jesus, para proclamar Jesus. Nós não fomos chamados apenas para guardar a nossa fé para nós mesmos. Nós somos chamados para levar essa fé ao mundo. Isso é testemunhar. Testemunhar é mais do que falar. Envolve as palavras, mas envolve a sua vida, a sua postura, coerência, coragem, fidelidade em qualquer ambiente. Testemunhar Cristo é mostrar que Cristo está na sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Quantas das vezes, quantas pessoas já mencionaram que alguém virou e falou assim, mas você é diferente. Pessoas, às vezes, falam para mim, mas você é diferente, tem uma paz em você, no seu jeito de falar. Quando eu era muito pacífico, né? Agora deve falar, tem um poder, você é meio enérgico. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Jesus disse, nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não dá para ela pecar, irmão. Como é que você peca cheio do Espírito Santo? Fala para mim. Como você peca? Tem momentos que você está cheio. Cheio quer dizer o seguinte, não é que Deus derrama ali como se fosse um frasco, e a gente, opa, tem uma medida aqui certinho, ó, encheu. Não, quer dizer tomado. A palavra cheio quer dizer tomado pelo Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo toma o seu ser e ele passa a conduzir o seu ser. E ele jamais vai te conduzir ao pecado. Pelo contrário, quando o apóstolo Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfazeis a vontade da carne, ele está dizendo o seguinte, deixe ser tomado pelo Espírito Santo. Eu vivi experiências com o Espírito Santo, e é o seguinte, irmãos, eu não sei muito bem como descrever o que é ser tomado pelo Espírito Santo. A única analogia que eu tenho não é uma analogia muito boa. Mas quando você está apertado para ir no banheiro, aquilo vai crescendo dentro de você, e chega uma hora que você tem que ir. Ou vai. Quando a criança vai nascer, é uma analogia mais bonita. Nem tanto assim. Porque criança nascendo também é muito sangue, é muita coisa, muito líquido. Mas quando uma criança vai nascer, ou vai. Alguém falou alguma coisa assim? Quem? Você, Luzinha, falou? Não? Quer falar? Então, ou seja, isso vai crescendo dentro de você. Eu estava na rua, eu andava de skate, eu vim para a igreja, eu era skatista. Consegue imaginar? Não, né? Mas eu tinha, sei lá, eu estava voltando, né? Eu tinha 14 anos, por aí. Que eu me converti com 11. Fui batizado no Espírito Santo com 11 anos. Me batizei nas águas com 12. Eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, ou seja, não tem regra. E eu saí da igreja, porque eu arrumei uma namoradinha. Aí não quis voltar para a igreja, depois Jesus foi lá e me chamou de volta. Só que quando eu voltei com a minha galera do skate. Os skatistas cabeludos, tudo se converteram. E eu estava com esses meus amigos aqui, que a igreja era aqui também. Era outra denominação, mas era aqui que eu congregava. E tava a gente estava ali na rua de trás ali, da CNF 1, atrás ali da sua casa, pá, né, na rua de trás ali.
E tinha um rapaz que morava lá, que era meio doidinho da cabeça, frequentava o aniversário, o Tassiano. O Tassiano, ele tinha uma deficiência. E aí, o Tassiano viu uma mendiga e começou a orar pela mendiga. Manifesta. E a gente olhando, eu falei, Jesus amado, esse demônio vai manifestar, o menino está invocando um demônio aí na mulher. Manifesta. E a gente ficou lá de boa no nosso skatinho assim, uma distância, sei lá, uns 5 metros. E não é que a mulher ficou endemoniada, no que ficou endemoniada, ele parou de orar. Eu falei, Tassiano, aí você me quebra, né, meu irmão? Você estava orando, agora expulsa, não é? Pensei na minha cabeça. Não, ele se afastou. Aí nós chegamos lá, né? Falei, agora o que vai fazer? Ficou a rodinha assim, os irmãos. E o Senhor, no meu espírito, Senhor, eu vou expulsar esse demônio, Mas aí, de repente, começou a crescer uma indignação dentro de mim. Uma indignação. Como se fosse um cachorro que vai entrar na sua casa, que vai atacar o seu filho. O que você faz? Sai para lá, cachorro. E aquilo foi me dando uma ira. Mas uma ira santa, né? Uma indignação santa. E foi crescendo dentro de mim, até que, quando eu vi, eu estava com a mão na cabeça da mulher, sai dela, em nome de Jesus. E saiu aquele demônio, para a glória de Deus. E se não tivesse saído, com a indignação que eu estava, eu tinha tirado ele na porrada. Eu estava na indignação, irmão. O Espírito Santo me tomou. Quando eu vi, eu já estava em cima. É um impulso que vem de dentro de você. Eu fui na casa de uma amiga nossa, um casal amigo nosso, uma família, e eles tinham uma filha deficiente, tem, né, uma filha deficiente, que ela fica acamada o tempo todo, ela não fala, não tem muitos movimentos. E a gente foi lá visitar eles, mas assim, estava um clima de velório, porque a menina estava doente já há muitos dias. E estava dando muito trabalho, não estava dormindo, a mãe estava exausta. E a gente conversou, tomou um café rapidamente. Aí eu falei assim, eu queria orar por ela. Porque me veio uma compaixão, me veio assim, eu falei, Senhor, que ambiente ruim que está nessa casa. Tem um peso nessa casa terrível. Eu quero orar. E ela falou, eu já ia pedir para você orar. Eu falei, tá bom, então vamos orar. Fomos lá no quarto da menina, e aí eu comecei a orar. E daí eu comecei a orar em línguas. Daqui a pouco, foi crescendo como se fosse uma bola dentro de mim. E o Espírito, né, saiu aquele poder da minha boca, eu orando em línguas, que chega, doeu a minha boca. Né? Vou reproduzir aqui não, que é muito feio. Quando o Espírito Santo toma a gente, ele às vezes dá uma envergonhada na gente. Eu orei assim, e saiu um poder da minha boca. Então eu terminei a oração e disse, olha, com certeza ela foi curada. Porque saiu da minha boca poder. Eu lembrei de Jesus, quando a mulher toca as vestes dela, e ele diz, de mim saiu virtude. Eu entendi aquilo, era poder. E de fato a menina foi curada. Então quando nós permitimos o Espírito Santo nos tomar, é algo que cresce nas nossas vidas, é algo que ele produz na nossa vida, que a gente tem que pôr para fora. Ser testemunha de Cristo é isso. O Espírito Santo de Deus vai te incomodando até que você diga uma palavra. Quando foi quinta-feira, pregou aqui a Carlinha, a gente chama de Carlinha, ela chama nós de Marquinhos, de Vanessa, né? É Carlinha, pastor Marquinhos, tá bom, tudo bem, não tem problema, é pastor Marcos, pastor Quintão, mas ela pode, né, que conhece há muitos anos. Isso tem o quê, Vanessinha? 20 anos por aí, tem uns 20 anos. Ela foi visitar a gente lá em casa, e ela estudava para o concurso público, ela deve ter contado esse testemunho, contou? Pois eu estava deitado na minha cama, irmãos, tirando o meu cochilinho de domingo à tarde.
Porque é sagrado o cochilinho de domingo à tarde. Hoje não deu para eu tirar meu cochilinho, que eu vou pregar, né? Como é que tira o cochilo? Fica ali fazendo o seu esboço. Eu estou tirando meu cochilinho e acordei. E ouvindo ela conversar com Vanessinha na sala. Aí, irmãos, foi crescendo um negócio dentro de mim. Eu levantei, vesti uma camisa, saindo na sala. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, nenhuma porta vai ser aberta, você não vai passar em nenhum concurso. Quando eu vi, eu já falei. Então, testemunhar Cristo é permitir-se ser guiado pelo Espírito de Deus. É ser cheio do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa tomada. É uma pessoa que é impulsionada, que é movida pelo Espírito de Deus. De dentro para fora. E testemunho não é só dentro da igreja. O testemunho de Cristo, ele é em casa, é no trabalho, é na escola, é na vizinhança, é no momento de sofrimento que você glorifica a Deus, no momento de luto, no momento de luta, no momento de dificuldade, você ainda é testemunha de Cristo. Na perseguição, enfim, na sua rotina do dia a dia, você é testemunha de Cristo. E para concluir, irmãos, a mensagem que Jesus traz sobre a promessa de Deus, a gente não deve olhar para a igreja apenas para o Pentecostes, como sendo um fato histórico, algo que aconteceu na igreja. Jesus fala disso como sendo algo essencial na vida de todo discípulo, de todo cristão. O batismo no Espírito Santo, a promessa do derramamento, não é só para o passado, como algumas denominações gostam de dizer, não, aquilo foi um revestimento do Senhor para aquele momento. Não, e nós vamos ver que não foi. Em Lucas 24, 49, Jesus diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Essa promessa é dada direta pelo Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus está dizendo, não saia para pregar aquilo que eu mandei a vocês, a comissão que eu dei a vocês de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, não saiam, enquanto isso não acontecer. Não entrem na missão sem isso. Não tentem viver o chamado apenas na força natural. Esperem até que sejam revestidos do alto. E ele diz para nós ainda nos dias de hoje, não faça na força do seu braço. Não faça na sua capacidade e na sua habilidade. Quando nós fazemos a obra de Deus, dependentes do Espírito de Deus, não existe peso, não existe perda, não existe tristeza, não existe sequer cansaço, porque o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós poder. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos a força necessária e a capacidade necessária para fazer a obra de Deus. Em Atos 19, do 1 ao 7, acontece algo interessante. Diz assim: e aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegando a Éfeso, e encontrou ali alguns discípulos. E ele indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fossem batizados?
Então eles responderam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E, compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Então, esse povo não é o povo que estava aguardando a promessa em Jerusalém no dia de Pentecostes. Estes discípulos são novos discípulos que se converteram depois, muito tempo depois, alguns anos depois. E quando o apóstolo Paulo chega lá, ele se depara com pessoas que sequer ouviram falar do Espírito Santo. Como que esses discípulos viviam? Como que eles realizavam a obra de Deus sem a capacitação do Espírito de Deus? E nós vemos aqui uma outra verdade espiritual, que o Espírito Santo é ministrado pela imposição de mãos. Que ao orar por eles, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ah, pastor, o que é orar em línguas? É orar em línguas, irmão, espiritual. O apóstolo Paulo fala assim que nós somos pentecostais, irmão, não tem jeito, né? É falar coisa que não entende, né? É orar em línguas, irmão. Eu já expulsei demônio em línguas, eu já orei por cura, igual eu falei aqui, em línguas. Eu já fiz muita coisa em línguas. Quando Deus me revestiu de capacidade para ensinar aqui na igreja, Ele me revestiu eu falando em línguas. Eu comecei a orar em línguas e daqui a pouco a minha boca entrou uma bola dentro dele. Então eu disse: que é isso? E Deus disse: eu estou enchendo a tua boca. A oração em línguas, ela existe. Também existe quando alguém prega e as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, entendem na sua língua. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, desculpa. É Pedro. É Pedro. Eu dei 2 na trave e fiz um gol. Paulo, João, Pedro. Acertei no terceiro chute. Ele prega e as pessoas, cada um entende na sua língua. As pessoas em Pentecostes começaram a falar no idioma dos outros. Existe esse dom? Existe. Mas existe a linguagem dos anjos. Existe também a linguagem espiritual. O apóstolo Paulo diz: eu oro em línguas mais do que todos vós. E quem ora em línguas edifica a si mesmo. Ah, pastor, então para eu ser batizado no Espírito Santo eu tenho que orar em línguas? Não. Você pode ser batizado no Espírito Santo e manifestar outro dom. Aqui, oravam em línguas e profetizaram. Então pode manifestar o dom de profeta. Pode manifestar outros dons na sua vida. Não necessariamente o dom de línguas. Porque até mesmo o dom de línguas tem o dom de interpretação de línguas. Tem vários dons descritos na Bíblia, cada um usa conforme quer. Mas o que a gente tem que ter em mente é que ele não está limitado a simplesmente o ato de orar em línguas. Que o batismo no Espírito Santo não se limita apenas a um dom. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a maior evidência de que nós recebemos o Espírito Santo é que nós somos tomados por Ele para ser testemunhas de Cristo. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Sejam tomados pelo Espírito Santo. Como, pastor? Ele diz: falando entre vós
com salmos e cânticos espirituais. Não é isso? Cantando e louvando de coração ao Senhor. Hinos e cânticos espirituais. É assim que ele orientou a ser cheio do Espírito Santo. Abrindo a boca. Então, ao ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho que abrir a minha boca. Eu tenho que falar. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, Pedro e as pessoas falaram. Quando o Espírito Santo veio em Éfeso e Paulo lhes impôs as mãos, as pessoas falaram. Quando ele fala para ser cheio do Espírito Santo, as pessoas cantaram hinos e louvaram ao Senhor. Você não será cheio do Espírito Santo fechado a sua boca. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. É assim que nós somos tomados e cheios do Espírito Santo. É assim que se manifesta o dom do Espírito Santo. E para encerrar, em 1 Coríntios 2, de 4 a 5, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós não vamos convencer ninguém a vir para Cristo. Nós não vamos persuadir ninguém a servir o Senhor. Por mais eloquência que a gente tenha, por mais jeito de falar que a gente tenha, por mais sabedoria e conhecimento bíblico, teológico que a gente tenha, não se convence as pessoas com palavras. A pregação é baseada no Espírito e no poder de Deus. E é isso que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Ele quer nos revestir do Espírito dele, para que nós sejamos testemunhas. Eu quero convidar você a ficar de pé.